Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Quarente-se. É com muito orgulho, com muita honra e com muita felicidade que eu venho aqui, junto da minha amiga Ana Paula, que tá aqui maravilhosa, que o universo nos uniu nessa energia linda. E a gente teve aí esse intuito de criar essa ferramenta maravilhosa para trazer informação de alto nível para você. Na verdade, a nossa ideia aqui é trazer, tanto é que o nome ficou Quarente-se, para você se vestir. Como somos 40 ou mais, né, na nossa idade. Um pouco mais. E a gente vive praticamente aí de acordo com a nossa experiência de vida, com o nosso conhecimento, com as nossas buscas, né? A gente transformando isso em sabedoria. E como a gente recebe um público, né, nos nossos consultórios, a gente foi tendo aí, né? Fomos amadurecendo essa ideia e eis que, depois de um brainstorm aí muito fervoroso e de forma muito rápida, a gente chegou aqui nesse presente que a gente traz para você, que é o Quarente-se. Vista-se no seu melhor. Ana, fala um pouquinho de você, como que é essa explosão aqui que a gente vai trazer aí para o público que nos assiste, que tem 40 ou mais. Isso. Meu nome é Ana Paula Tuanice, eu sou nutricionista, mas eu também tenho formação em psicologia. E essa ideia realmente surgiu pela demanda, porque a gente percebe isso nos nossos consultórios, que o público de 40 fica numa região, assim, vamos dizer, do limbo. Então, não tem nem produtos interessantes para o público mais jovem, para as meninas mais jovens, dos 20, 30 anos, e também não tem aquele conteúdo para o público acima de 60, porque a gente ainda tem muita vida aqui útil. Então, a demanda ela surgiu por realmente sentir a necessidade de trazer assuntos de qualidade, de todas as opções que temos, né? Na parte da saúde, na parte da psicologia, na parte de assuntos aleatórios. Então, a gente quer trazer conteúdos, assim, excelentes para esse público que passou dos 40 e está, assim, querendo viver, né? Então... E que diz a frase, né? A vida começa aos 40. E aí? E aí, vamos começar agora, né? Vamos a gente começar, nasceu. A gente vai começar. Por quê? Porque isso como eu gosto muito de estudar a parte, né, da onde surgiu isso daí. Então, pela antroposofia, que é o estudo do ser humano mesmo, a nossa vida é dividida em etapas, né, de 7 em 7 anos. E depois aí, né, quando a gente entra nessa fase dos 40, realmente muita coisa começa a acontecer. A gente vem com aquelas, né, reflexões, o que é que eu quero para minha vida, tá bem aqui. Então, a gente começa a olhar para o ser humano, muita coisa acontece na vida dele nesse gap dos 38, 39, 40. Acontece que a gente vive numa sociedade e aí vivendo, né, de experiências dos nossos ancestrais, 40, a gente tinha isso, né? Que já tá velho. Tá velho. Quando a gente era mais nova, ficava pensando, essa pessoa mais velha de 40 anos, o que ela tá fazendo aqui? Exatamente. E isso ficou muito. E hoje a gente tá vendo demais esses preconceitos, e não é assim que isso acontece. Estamos aqui, eu e Ana, para provar. Eu fui mãe aos 41 anos de idade, fiz parto natural da minha filha, não tive problema nenhum, e realmente muita coisa foi mudando nas nossas vidas. Porque uma das coisas que a gente vai trazer para vocês, principalmente acho que deu essa sinergia minha e da Ana, não é à toa, é que a gente vivencia. A gente experiencia. Então, nada do que a gente for trazer aqui não é que a gente já passou. A gente tem um negócio que é muito importante e que eu vejo, fique atenta, a gente tem repertório. Isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, porque as mulheres chegam nessa fase, geralmente dá um questionamento, né, Denise? O que eu vou fazer agora? Tem muita gente que acha que assim, tudo que tinha que ter sido feito, deveria ter sido feito até os 40. E como nós estamos aqui para provar que não é verdade, se vocês quiserem saber a cidade, a gente já Quantos passou anos você tem, Ana? Eu tô aqui com 46, quase 47. A Denise, 44. Não, 5, já fiz. 5, né? Já fez, é verdade. Já fiz.
Verdade, já fez agora. Já fiz. Então, a gente está aqui para mostrar que sempre é tempo de começar. Eu estou fazendo uma transição de carreira, uma transição não diria, mas uma modificação. E eu passei dos 45. E por que que a gente não pode começar nada novo depois dos 40? Por que não ter essa perspectiva? Porque não iniciei a minha vida até os 40, ela foi completamente modificada depois dos meus 40. Então, por que a gente não pode fazer isso também, né? Então, a gente vai ficar aqui. Hoje, o assunto é com a Denise, que nós vamos falar sobre essa mudança nessa fase. Ela é terapeuta, ela vai falar melhor do que eu sobre isso. Não, inclusive, eu vivenciei a terceira mudança profissional aos 40 e poucos anos de idade. Então, é quase 40, praticamente. Então, a minha vida deu uma não é 360, você volta para o mesmo ponto. Não, foi 180, eu virei de ponta cabeça. E agora? O que é que a gente faz? Né? E eu costumo dizer, porque a gente tem as opções, obviamente, da gente, é um susto, é um baque, porque o que aconteceu comigo? Um divórcio simultâneo a uma mudança de carreira. E, tipo assim, fui forçada, né? Aquela coisa que você vem fazendo planejado, que não sei o que, de repente a vida fala, peraí, vem cá, você que você tá é capaz. Muito confortável. Tá muito confortável. Deixa eu te dar uma chacoalhadinha. E aí, eis que eu comecei a fazer esse movimento dentro do autoconhecimento. Eu já tenho uma formação dentro da área da saúde, tenho aí uma formação dentro da enfermagem, sou 22 anos, né, cuidando de gente. Só que eu sempre tinha aquela coisinha, né? Mas eu não gosto de cuidar desse jeito, porque eu tô cuidando da doença. Então, eu sempre gostei de estudar o ser humano. Então, sempre em paralelo com aquilo que eu fui fazendo, eu olhava, mas ele tem uma cardiopatia, por quê? O que tem por trás? Isso lá atrás, com 20 anos de idade, eu não tinha nem ideia. De que tinha sentido. De que isso fazia total sentido. De que hoje faz total sentido. Então, aí eu acabei não ficando, né? Porque realmente não fazia sentido com o meu coração. Fui para outra área que eu gosto muito, que é a área de empreendedorismo. Fui empreender junto com o marido na época, montei uma empresa de agronegócio. Aí você vai falar, mas e aí? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, com praticamente 27, que é outro gap dentro da antroposofia, que a gente muda, né? Dos 21 aos 28, a gente vive outro momento. Nesse gap, eu mudei de carreira de novo. E detalhe, mudei de carreira e me tornei mãe. Mudou de carreira é fase da vida pessoal. É inacreditável. Então, assim, dá medo? Dá. Peraí, eu tenho um conforto, porque eu já tinha ali quase 8 anos de formada, com 3 especializações, com uma carreira já boa dentro dos hospitais. E aí? E aí que a gente arregaça as mangas e vamos lá. Eu sou muito motivada aos desafios. Então, nós vamos estudar, não sabia nada, porque a parte administrativa para a enfermagem, ela é para a parte de medicina, ela é rasa. Vamos estudar, vamos, né, se organizar para que faça isso. Então, fiz uma pós-graduação na parte administrativa e financeira e fiz 580 cursinhos para poder me especializar naquilo que eu estava colocando a mão na massa dentro da empresa. Junto vieram os desafios, porque eu fui mãe 2 vezes nesse período. E põe desafio nisso, né? Muito desafio. Então, assim, enfrentar 2 gravidez com... aí as pessoas que chegam para mim falam, e aí, como faz? É impossível. Tem hora que a gente acha que é. Tem hora que a gente senta e chora e fala, não vou dar conta. E aí a gente... Peraí, o que eu faço? Primeiro, tem que ter rede de apoio. E rede de apoio, gente, que eu falo pra vocês, não é... e a minha mãe vai me ajudar. Porque não é real, né? Pode até dar uma ajuda, pode ter. Então, rede de apoio é aquela pessoa que você conta todos os dias que vai vir pra sua casa e, de uma forma, você vai ter inserida ali no seu ambiente que você conte com ela. E aí vai. Né, os aprendizados são muitos. Você ter que, né, olhar e falar assim, ai, meu Deus, ou eu sou mãe, a nossa sociedade cobra demais isso da gente, né? Você tem que ser mãe, porque isso. Só que, ao mesmo tempo, cobra em duas posições. Se você fica mãe dentro de casa cuidando do filho, é porque você tá mãe dentro de casa, tá largando a profissão. Se você vai pra profissão, você tá largando os filhos, isso que eu ia falar, porque cobra dos dois lados. Ou você tem que performar, né? E aí, como que você fica? Você fica lá equilibrando pratinhos. E o que eu vejo, e que foi comigo, a gente tá muito olhando no externo e pouco aqui. Que é aí aonde a vida... Aí onde surgiu...
Denise, vamos fazer você Nessa olhar época pra você já você? fazia algum tipo de terapia? Nada. Terapia, pra mim? Né, eu Era falava coisa de assim, maluco. não, e eu olhava e falava, não preciso de terapia, eu sou, Sou né, aqui, autossuficiente. eu sou segura, Vou ler uns né? livrinhos de autoajuda e tá tudo certo. E eu lembro que na época foi muito, isso era, olha como é importante, né, a gente rever os nossos valores, né, porque, tipo, o que eu fui ontem não é a mesma que eu fui hoje, e o que eu serei amanhã, e é o que eu falo, eu estou aqui a serviço de um plano maior, né, e eu estou aqui para me lapidar cada vez, para eu ser um bem maior e deixar um legado, né? Não é à toa que fui ter 3 filhos. Ah, você queria ter 3 filhos? Né? E enfim, então cá estou. E aí eu lembro que eu tinha, uma das minhas cunhadas era psicóloga. E às vezes eu falava pro meu marido na época, eu falava, então, não sei o que. Ele falou, não adianta nada. Olha lá, minha irmã psicóloga, olha o que ela faz. Olha, aí começa já o preconceito de fora, e né? dentro da família. E dentro da família. E realmente, gente, a gente não é psicólogo de filho, a gente não é psicólogo de marido, a gente não é psicólogo de irmãos, Não, de santo de pai casa e mãe. não faz milagre. Não Pra nada. faz. Aliás, a nossa profissão ela não se aplica dentro da casa, em qualquer área, eu acho. Não, muito pouco. Então, assim, até na prática da enfermagem, Sim. quantas coisas eu direcionava Tinha que meu delegar, pai, né? não ia. Então, aí eu comecei... Mas isso hoje, né? E aí, por isso que eu falo Por que isso a é gente... bom ter 40. É por isso que Tem eu um falo que a lado bom. gente vai ter no repertório. Até então, você segue a toada da boiada, né? Você vai, como eu gosto de dizer que tem um professor meu da parte de filosofia que ele fala, você segue a normose. Isso. Né? Porque isso é normal, você segue, né? É verdade, ele falou isso, nossa, né? E aí você não tem tanto a questão de você falar assim, peraí, mas e a minha ideia? Até que uma vez surgiu uma necessidade até pelos filhos dele, e eu conheci uma grande terapeuta. A gente morava em Campinas, e eu conheci uma grande terapeuta, e eu comecei a ter um olhar diferente quando eu conheci essa mulher lá em Campinas, que olha só, eu fui levar o filho dele, que apresentou uma questão, ele era contra, e um dia eu falei assim, gente, eu preciso, o que eu vou fazer, né? Aí eu catei o moleque, eu falei, vamos lá. Aí ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu vou levar ele pra terapia. Ele, como? Aí eu conversei com a mãe, na época, assim, ela não gostou muito também, mas catei o moleque e fui. Enfim, e lá eu comecei a ter outro olhar pra parte terapêutica. Tá vendo? Às vezes precisa de alguma coisa externa pra poder mexer lá dentro, né? Porque por conta própria, talvez você não fosse. Outra, aliás, eu quero até fazer essa pergunta, assim, né? como que você observa essa questão em relação à procura de terapia? Porque quando a gente é mais novo, a gente é preconceituoso. A gente mesmo, né? É preconceituoso. E depois, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo que se virar. Como que você acha, assim, que é o start, assim, para procurar a terapia? Já você tá falando de você, mas talvez você encontre isso no seu foi o que aconteceu comigo, né? O desespero. Chega situações na sua vida que você não sabe, porque aí você faz amigo terapia, que também não resolve, porque você vai começar a contar, você está começando a passar situações, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na maternidade, seja em algum ponto da sua vida, a vida vai te cutucar. Gente, não tem essa de amigo terapia, não. Amiga para conversar, mas assim, aquele olhar profissional. Ele é seu amigo. Ele, no máximo, se for muito amigo, ainda ele te dá um tapinha e fala, filho, não vai por aqui. Mas ele não tem um olhar terapêutico, né? E outra, porque o amigo te ama, né? Amigo de verdade. Então, ele vai te olhar e ele vai querer fazer o quê com você? Te salvar. E não deixar que você passe aquela dor, né? E tanto é que tem um professor meu que ele me ensinou que dor significa direitos, obrigações e responsabilidades. Então, é isso. Eu tenho o meu direito, eu tenho as minhas obrigações e eu tenho as minhas responsabilidades. Acontece que hoje, o cenário que a gente vive, é a gente meio que não olhar para essa parte da responsabilidade. Aí a gente joga pro outro. Debaixo do tapete também. E a vida vai te colocando em situações para que te cutuca. Oi... Aí te cutuca, oi, aí você não olha, você fala, agora não. Agora eu vou, tá cutucando esse trem aqui, eu vou lá comprar uma bolsa. Aí você começa a utilizar, até trouxe o livro aqui, que chama Como Superar Seus Limites Internos, que é do Steven Pressfield, adoro, que foi aquele que escreveu A Arte da Guerra. E ele fala, o primeiro inimigo que você tem que vencer é a resistência. E para procurar uma terapia, a resistência, ela te autossabota o tempo inteiro. Aí, quando que você vai
de fato. Quando algo vem, de alguma forma, te cutucar Tirar muito. muito da zona de conforto. Ou o desespero, ou uma patologia séria, né? Que muitas vezes os médicos falam, vai fazer uma terapia. E aí você começa ali a olhar. Então, a maioria dos casos que vem, porque até isso tem um estigma. Eu vou gastar com terapia? É sempre assim, né? A terapia, ela entra em prioridade muito... Ou leva o filho... Muito tardiamente Muito na vida. tardiamente. Ou, não, eu já ouvi assim... Cara, né? Tipo, indicaram terapia para... não, mas primeiro eu vou levar minha filha. Não, primeiro eu tenho o IPVA para pagar, o IPTU, a filha, a lista de material da escola, a academia. Tudo. Quando entra também, porque também às vezes não entra nisso. Depois nós vamos entrar a gente nisso. vai entrar nesse porque eu mando para academia, né? Eu mando porque é terapêutico. Com certeza. Né? Porque daí eu falo... Eu não sou uma terapeuta, assim, aquelas só olhando para a linha... Quadradinha, né? A normose. Por quê? Porque eu sei do corpo humano em profundidade com a questão da enfermagem. E outra, eu estudo o corpo humano. Eu gosto da psicanálise, então eu dou uma olhadinha lá em Jung, não sou ainda... você é psicanalista? A gente fala assim, eu falo, ainda não, né? Mas eu gosto de estudar esse ponto eu falo que o ser humano são 5 elementos. O físico, emocional, psicológico, o mental e o ancestral. Então, a gente traz aí uma carga na nossa ancestralidade. Então, para a gente olhar para tudo isso, né? E eu falo, nós somos, até aprendi recente, né? Porque antes eu falava que a gente é metade pai, metade mãe. 50% sou eu. Eu sou um ser humano. Mas nem geneticamente a gente é metade pai, metade mãe, que está no resto, na nossa formação inteira, nossos hábitos, nosso meio social. Então, nós temos aí, eu sou 50% eu. Os outros 25% que me compõem têm aí essa carga, essa herança genética e ancestral de papai e mamãe. E eu vou ditar que isso me dê, né? Eu ganhei uma vida nova, gente, eu ganhei. E aí? Com todos os perrengues que vão falar, um monte, né? E como que a gente olha para isso? E quantas vezes eu falava, né? Coitado de mim. Não sei o quê. Porque a gente faz isso. A gente segue padrões, a gente segue o modelo. E quando a gente desvirtua desse modelo, o que a gente sente? Que a gente tá traindo. É outra resistência. Então, procurar ajuda terapêutica, eu falo para você, vem muito, e a maioria que vem é porque, olha, eu vim procurar ajuda. Vou falar assim, eu acho que 80% até hoje que vem, porque eu tô com problema com a minha filha. Não, porque o meu filho... Aí eu falo assim, nossa... Ou o marido, ou a sogra, ou a mãe. Ou o trabalho, mas nunca trabalho, é por nunca mim. É a pessoa, né? É sempre uma questão que eu preciso olhar para essas pessoas. Geralmente, muito é marido e filhos, né? E aí eu falo assim, nossa, que gratidão que a gente tem que ter para essa criatura, né? Ué, como assim? Eu falei, porque foi através dele que você chegou aqui, porque o problema não é ele, é você. Como? Né? Então, a gente perceber que os outros são grandes instrumentos, né? Grandes professores pra gente. Então, a gente olha para eles e agradece, porque eles são... mas ele me fez ruim. Mas você deixou. Né? Então, como que é que ele te maltratou, que ele te feriu, que ele te fez alguma coisa? E como você reagiu? Principalmente. Porque não é o outro, mas o modo como eu reajo ao que o outro me fez. Diz muito mais de mim. Então, eu percebo hoje, dentro do site terapêutico, que a maioria vem por muito desespero ou porque aconteceu alguma coisa de uma patologia muito séria. E que, geralmente, o médico fala, olha, concomitante com o tratamento alopata, você procura uma terapia? É impressionante. Mas é triste, né? Triste. Hoje. E assim, se você pudesse... A questão financeira pega, tal, mas é questão de prioridade. Eu acho que o financeiro, ele sempre existe... uma prioridade. Quando a gente coloca aquilo como prioridade, nada... Total. Inclusive, até o dinheiro chega para aquilo. É impressionante. Eu tive vários clientes que falaram, mas agora eu não tô podendo. Aí eu falo assim, se você quer... Uma vez eu vi algum professor de psicanálise falando, acho que foi o Pondé, e ele falou assim, cara, aquilo que você quer genuinamente, você move o mundo para ter. E é verdade. Você porque faz nós somos capazes de tudo. Ou acontece, assim, de repente você aumenta o número de clientes e aquele dinheiro chega ali.
Nessa minha questão, pra gente ir finalizando, pra você fazer essa pergunta, quando eu tive esse processo muito doloroso, que não foi assim, a gente falou rindo, né? Mas assim, no momento que eu passei pelo processo, que eu sabia que eu não ia ter mais a empresa, né? E nem o casamento de 16 anos, eu Não tinha pirei jeito, né? e eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque eu tive que sair da empresa, né? As contas todas acontecendo e, enfim. E eu cheguei, eu fui apresentado por uma pessoa que eu amo muito até hoje, que é o Kio, né? Meu japinha, que eu falo que ele é o Buda encarnado, mas não é. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu tô desesperada, porque a gente vai ter desesperada, só que eu não tenho como te pagar. E eu quero ver como que eu acerto isso com você. Eu tô me acertando aqui e tal. Ele falou assim, eu sei que a sua vida vai se reorganizar, eu vou te ajudar. E quando você receber, Olha que bacana. você me paga. Foi o momento mais... Eu até hoje, eu falo assim, que eu fiz com tanto prazer, que assim que o acordo saiu, que o dinheiro entrou, a primeira pessoa que eu paguei foi ele. E eu fiz, acho que quase 2 meses e meio, 2 vezes na semana. Olha isso, que legal, que sem bacana. parar. Né? Então, assim... Então agora eu vou fazer uma perguntinha assim, né? A pergunta que não quer calar. Exato. O que você acha... sim, a pessoa precisa procurar a ajuda quando ela acha que aquilo está gritando. Mas e se ela fizer isso antes? Você acha que ela dá continuidade nessa terapia? Se ela procurar antes do negócio gritar, você acha que isso tem serventia? Você acha que... Muita. Não, é assim, é gritante, é impressionante. Eu faço isso com meus filhos. Sim. Né? Eu faço isso, São eu vejo todos porque educadíssimos. eu tenho 2 filhos hoje adolescentes. Eu fiz com eles, então no momento do divórcio foi doído, eu coloquei os 2 na terapia de uma forma. Agora os 2 no momento de pós-pandemia e a parte gritante de testosterona, né? Ela está aqui porque ela faz parte da terapia dos meus filhos, né? Vamos lá, vamos olhar para esse ser humano. E aí eu falo, você leva a vida de uma forma assim muito, mas então, assim, muito se você pudesse falar um conselho assim, tranquila. Antes da luzinha assim, ficar no vermelho, quando ela já começou a transição pro laranja, seria mais interessante e mais produtivo, né? E ajuda, assim, realmente. Porque é algo que vai vir alguns sinais no seu corpo. O corpo fala. Vai ser, e assim, às vezes não é uma erupção que surgiu, gente, vai ser uma falta de sono. Vai ser um ganho de peso. Vai ser um desânimo muito grande que você não sabe. Alguma coisa. Olha para isso de forma respeitosa, né? Se olha no espelho e reconheça, cara, não tá tudo bem. Eu já fiz até um vídeo falando, tá tudo bem não estar bem, né? E olhe para você, porque a partir do momento que você faz essa introspecção, né? E a gente não foi treinado para isso, então vai doer um pouquinho no começo. Mas a gente olha para isso e vê os ganhos no futuro. E detalhe, não é só para você. É para quem convive com você. Trabalho, relacionamentos, os filhos. É impressionante. E aí você descobre essa pérola que tá aqui, né? E que a gente pode tudo. Principalmente aí quando vem o 40. Né? Porque daí você sabe, você descobre essa potência sua, aquilo que não te serve mais, você consegue deixar de, né, falar isso aqui não mais, a gente faz uma boa faxina. E aí a gente olha com outra perspectiva, porque a vida é uma montanha que a gente está subindo, né? Então, conforme a gente vai subindo, a gente olha com outra perspectiva ali. Tem gente que vai vir junto, tem gente que não dá conta, tem gente que vai passar por nós. Então, esse processo, às vezes, ele engloba perdas, né? Desapego. Pessoas ficam pelo caminho. Desapego, né? Eu vejo muita reflexão hinduísta que ele fala assim, se o ser humano não tivesse tanto apego, a vida fluiria mais. E a gente perceber o quanto a gente tá aqui de instrumento, né? Pra gente fazer um ou outro crescer. Então, é primordial, não só essa área, né? Eu acho que de forma integrativa, você olhar para o ser humano e isso eu consigo. Assim, aquilo que eu não dou conta, eu acho que é assim, tipo alimentação, mando para ela. Ah, porque tem que fazer uma atividade física. Tem a colega que é personal e vai fazer alguma coisa. Ou não precisa ter, tipo, vamos colocar metas? O que é que a gente faz para vencer essa resistência? E assim, vale a pena? Muito. Vale.
Eu me amo hoje. Eu Né? sei o meu lugar ao sol. Exatamente. Vale Outro muito dia a me pena. perguntaram, você é empoderada? Eu falei, não, amiga, essa coisa do empoderada é muita Vai ser coisa. complexo. Essa palavra vai ser pauta para outro Pra outro dia. momento. Mas hoje, assim, eu voltando, eu sei o meu lugar ao sol. E é o que eu Isso ajudo. é bom, não é? É muito. É libertador. E te deixa leve. Exatamente. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. É bom a gente começar a introduzir essa questão, porque muitas pessoas põem debaixo do tapete mesmo, né? Não Deixa dá. como fim na lista de prioridades. E deveria ser a primeira. Prioridade. A prioridade, a primeira, antes de tudo. Antes de tudo. Cuide-se, tá? Porque daí você estando bem, eu tenho assim, eu consigo te provar e te mostrar. Todos os que estão ao seu lado também ficarão bem. E a vida vai, fluir muito mais. Concordo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Compartilhe esse momento aqui. E veja mais videozinhos aqui no nosso canal. Vai, porque nós vamos trazer muita coisa aqui. Vamos trazer especialistas de várias áreas para poder compartilhar aqui como que você vai ter aí esse ganho e poder se vestir nesse seu melhor.